Aleluia. Eu pedi ao Levi para escrever este slide. Não tem nada a ver com o que o pastor Juvenal estava a dizer. Era uma vez, os irmãos já vão perceber. Mas é um privilégio e uma responsabilidade muito grande estar aqui. Sabe, na Neves Ferreira nós tínhamos uma coisa mais fácil. É que tínhamos lá uma grande pedra que servia para duas coisas. Primeiro agarrávamos quando estávamos a tremer. A pedra estava bem fixa e depois também tapava. Esta nem é pedra, abana por todos os lados, não sei quem é que abana mais, se é ela, sou eu, e os irmãos veem que é o pior. Estou a brincar. Aleluia. Não sei se os irmãos sabem, mas pastor Juvenal, posso contar? É muito simples, não é uma história. O pastor Juvenal foi meu pastor, por isso ele tem um grande carinho por mim e é recíproco também. Ele foi meu pastor ali em Setúbal, no final do pastorado do pastor Durval Correia. Ele pediu ao pastor Juvenal para ajudar ali na obra de Deus em Setúbal. E foi num período, não foram muitos meses, foram poucos meses, mas tive o privilégio de ser pastoreado por este homem de Deus. Obrigado, pastor Juvenal, pelo seu ministério, que é uma bênção e é um exemplo para todos nós. Amém. Aleluia. Os irmãos estão felizes na presença de Deus? Amém. Alguns estão, a maior parte não. É que eu trago-vos uma história nesta tarde. Daí, aquilo que está ali escrito, era uma vez. As histórias normalmente começam assim, era uma vez. Depois há histórias que acabam bem, há outras que acabam mal. Há histórias que têm assim umas alterações momentâneas e súbitas pelo meio. Os irmãos já vão ver a história que eu vos trago. Só algumas considerações sobre esta história. É uma história da Bíblia. Uau! É uma história da Bíblia. Os irmãos não estão contentes? Aleluia! É uma história da Bíblia, sabe? Eu quando era miúdo, o meu avô, o pai da minha mãe, ele todos os dias me contava uma história. Ele deitava-se muito cedo, porque também se levantava muito cedo para ir trabalhar. Então todos os dias lá ia eu para o quarto, deitava-me lá ao pé dele, ele contava uma história, era sempre a mesma. Avô, às vezes ele já estava mais a dormir do que acordado. Avô, não é assim. E ele, então onde é que eu... Não era assim, avô, era isto. E ele lá refazia a história e contava uma história. O que eu queria era que no final da história ele dava-me sempre uma moeda. E eu guardava as moedas. Eu não queria saber da história, eu queria era a moeda. Mas a história que eu vos vou contar hoje, aqui de tarde, é uma história verdadeira. Aconteceu, por isso é que é uma história da Bíblia. É uma história que já aconteceu há muitos anos. Aconteceu há cerca de entre 2600 e 2700 anos, por aí. Eu não vou dizer o nome do personagem da história, porque vamos fazer uma coisa, para os irmãos não adormecerem e para os irmãos que estão lá em casa, a quem eu dou já uma boa tarde e a paz do Senhor. Amém? Os irmãos querem dizer amém aos seus irmãos que estão lá em casa. Aleluia. Para os irmãos não adormecerem, têm que ficar atentos para ver quem é o personagem da história. Pode ser? Os irmãos não se zangam comigo. Então vamos assim, qualquer história começa desta forma. Era uma vez. Os irmãos querem dizer comigo? Todos. Não sei, os irmãos lá ao fundo, não sei. Estão a ouvir bem? Era uma vez. Mais uma vez. Era uma vez. Então era uma vez o quê? Era uma vez um menino. Era uma vez um menino. Este menino era judeu. Nasceu em Israel. E como todos, ou melhor, como alguns dos meninos em Israel, este menino, a mãe dele, agarrou nele e levou-o à escola. Era uma coisa que não era muito frequente, porque a maior parte das crianças, então naquela altura, veja bem, 2700 anos, a esmagadora maioria das crianças não ia à escola.
Ainda hoje, muitas crianças não vão à escola, quanto mais naquela altura. Então, mas este menino era um privilegiado. Este menino estava numa família privilegiada. Atenção, vocês têm que perceber, ou têm que começar a pensar de quem é que o Samuel está a falar, ok? Está combinado? Pronto. Então este menino foi à escola. A mãe levou-o. No primeiro dia estou a vê-lo, a entrar na escola, a mãe deixou na escola, depois vem-se embora. Não sei se a mãe o lá deixou naquele dia e foi buscá-lo na semana a seguir. Foi para a escola. Aquela era uma escola especial, não era uma escola, era uma escola só para alguns. Este menino era de uma família especial. A Bíblia diz que este menino, o pai dele era sacerdote. Uau, estou a dar mais uma... Já disse a data, mais ou menos, hein? Ok? Agora já estou a dar mais uma deixa. O pai dele era sacerdote, era judeu, viviam em Jerusalém e, obviamente, o pai era levita. Caso contrário, não podia ser sacerdote. Todos os sacerdotes de Deus, no templo, nas coisas de Deus, tinham que ser da tribo de Levi. Então, filho de levita era levita, certo? Assim como filho de português, tem que ser português. Então, esta era uma escola especial. Não era uma escola qualquer. Era uma escola onde eles aprendiam, os miúdos aprendiam a ler, aprendiam a escrever, que era uma coisa, era uma coisa rara. Só eram alguns privilegiados é que tinham esta oportunidade de ter esta faculdade de saberem ler e escrever. Mas nesta escola eles aprendiam isso. E aprendiam também acerca das leis do país, de Israel, as leis do Código Civil, que são muitas, os irmãos podem ler, olha, está lá no Pentateuco, está lá, aquilo é muito grande. Mas aprendiam também uma coisa muito importante, aprendiam acerca das leis religiosas. Ou seja, aprendiam acerca dos rituais no templo, aprendiam acerca de Deus, do Senhor Jeová, aprendiam tudo isto. Era uma escola especial. E só alguns filhos de levitas é que podiam ir a esta escola, porque nem todos iam à escola, mas ele foi. Então este menino foi à escola. Os anos foram passando. O nome do pai dele, nós temos na Bíblia o nome do pai dele. O pai dele chamava-se Buzi. B-U-Z-I. Os irmãos querem dizer comigo, Buzi. Alguém já percebeu de quem é que eu estou a falar? Não. Ok, adiante. Posso continuar a história? Então, a ideia ou o caminho daquela criança, mais tarde jovem, depois adulto, era ser sacerdote. Era servir a Deus no templo, era servir nas coisas de Deus, era servir o povo de Israel, mas no templo. Por isso é que ele foi à escola. Era um rapaz, depois cresceu, casou, tinha uma mulher. A Bíblia não diz se ele tinha filhos ou não, não sabemos, por isso eu não posso dizer, se calhar sim, se calhar não, mas pelo menos era casado. Porque a Bíblia depois relata acerca do falecimento da esposa. Se a esposa faleceu é porque ele era casado, não é? Lógico. Então os anos passaram e os irmãos, há aqui um detalhe que eu gostava só de acrescentar a esta história. É que todos os aprendizes, ele era aprendiz de sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era aprendiz de sacerdote. Porque todos os aprendizes de sacerdote eram consagrados a Deus numa determinada altura da vida. Aquilo não era de qualquer maneira. E quando é que era a consagração? Nós ainda há pouco tempo assistimos aqui a consagrações. Mas aquela consagração era uma coisa especial. Era o dia mais feliz da vida daquelas pessoas. Era o dia mais feliz daqueles rapazes, daqueles homens. Eles só eram consagrados quando tinham 30 anos. Todos abaixo de 30 anos que estavam na escola eram aprendizes ou companheiros, ajudavam os outros sacerdotes. Já sabiam tudo,
chegavam ali aos 20 anos, já viram, isto é uma faculdade de muitos anos, hein? É mais do que o Instituto Bíblico, Maria, não é? Muito mais, o Instituto Bíblico são 3 anos. Eles passavam quase a vida toda na escola, mas só aos 30 anos havia uma cerimónia fantástica, que não vou falar sobre isso, em que eles eram ungidos pelo sumo sacerdote, todos eles, e eram consagrados definitivamente ao Senhor Deus de Israel, ao Senhor Jeová, e eram consagrados sacerdotes. Diga comigo, sacerdotes. É só para ter a certeza que os irmãos não dormem. Sacerdotes, ok? Bem, então, alguém já sabe de quem é que estou a falar? Alguém já sabe de quem estou a falar? De quem é que estou a falar, Miriam? É. Ezequiel. Oh, Miriam, Deus te abençoe. Sim, senhora. A escola bíblica está-te a fazer bem. Aleluia. Estou a falar de Ezequiel. O aprendiz de sacerdote Ezequiel. Ezequiel é a personagem desta história, ok? Ezequiel estava nesta escola. O grande objetivo dele, aquilo pelo qual ele lutou tantos anos, era ser sacerdote. Tal e qual como o seu pai era sacerdote. Então passaram os anos, chegou aos 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 anos. E todas as histórias ficam mais interessantes quando há assim uma mudança repentina. E sabe, Ezequiel teve uma mudança repentina na sua história, da sua vida, aos 25 anos. Aos 25 anos. Aconteceu algo que iria mudar a vida de Ezequiel para sempre, até ao fim. Como acontece em muitas histórias que os nossos avós e os nossos bisavós nos contaram. Sabe o que é que aconteceu aos 25 anos? Faltavam 5 anos. Ezequiel sabia tudo de cor e salteado. De trás para a frente, de frente para trás, de olhos fechados, de olhos abertos, a dormir, acordado, com sono, sem sono. Ele sabia tudo, mas ainda lhe faltavam 5 anos. Sabe o que é que aconteceu quando Ezequiel tinha 25 anos? Aconteceu uma tragédia. Alô? Aconteceu uma tragédia na vida deste homem. E a tragédia foi só esta. É que havia um império que estava a nascer, chamava-se o Império Babilónico, liderado por aquele grande imperador chamado Nabucodonosor, que todos nós já conhecemos de outras histórias, ok? E o que é que ele decide? Decide invadir o território de Israel. E invadiu o território de Israel. E conquistou o território todo. É o primeiro império dos tempos antigos, é o Império Babilónico, ok? Liderado por este grande imperador chamado Nabucodonosor. E o que é que estes homens faziam? Quando conquistavam uma terra, eles, além de matarem muita gente, eles queimavam a maior parte das casas, eles destruíam tudo por onde passavam, mas eles faziam outra coisa. Eles agarravam numa multidão de pessoas dessas terras e levavam-nas prisioneiras para a sua terra. Para quê? Para servirem de escravos. Nas construções, nos projetos de engenharia das suas terras. Então, todas essas pessoas daqueles territórios conquistados iam servir de mão de obra gratuita. Chamamos a isso escravatura. Iam servir de escravos nos territórios daqueles que estavam a conquistá-los. E foi isto que aconteceu. E Ezequiel vivia em Jerusalém. Nabucodonosor e o seu grande exército destruíram o templo, queimaram o templo, roubaram as coisas do templo, tiraram o ouro, que havia muito ouro, que havia no templo, as pedras preciosas, as coisas que havia na casa do Senhor, roubaram tudo isso e levaram milhares e milhares de pessoas a caminho de Babilónia, prisioneiros. Os poucos que lá ficavam, normalmente ficavam na miséria, com uma terra queimada,
uma terra desgraçada, com as casas todas destruídas, tudo queimado. E era mesmo assim. Aqueles que não morriam eram deportados para a escravatura. E normalmente nunca voltavam à sua terra natal. Acabavam por morrer exatamente na Babilónia, ou na Pérsia, ou noutros impérios que depois surgiram mais tarde. Isto aconteceu com Ezequiel. Vamos ler. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, note o que ele diz, estando eu no meio dos cativos, ou seja, ele estava no meio dos escravos, ele era um escravo com os outros. Quer dizer aos irmãos e aos irmãos que estão lá em casa a ouvir, que esta distância entre Jerusalém e a Babilónia, este local para onde eles foram, era mais ou menos 1000 quilómetros. Eu quero imaginar, os irmãos querem imaginar o percurso que eles fizeram. Isto demorava meses. Não havia carros, não havia aviões, não havia camelos, não havia... Os cavalos que havia era para os soldados do exército. Eles iam a pé, 1000 quilómetros, dia, noite. Muitos morreram no caminho. Eu estou a vê-los a chorarem. Muitos, a esmagadora maioria, tinham família que foi morta. Muitos não tinham os filhos. Muitos não tinham os pais. Muitos não tinham nada. Eles iam para onde? Iam para a morte. Era uma questão de anos. Eles já sabiam para onde é que iam. Eles iam para trabalhos forçados. Eles iam ser escravos. Ezequiel sabia isto. Ezequiel tinha 25 anos. E eu estou a ver Ezequiel a caminho daquela terra de Babilónia. Quantas lágrimas ele chorou. Quanto pranto ele verteu. Quantas vezes ele disse, Senhor Jeová, porquê? O teu templo foi destruído. Tu permitiste que o teu templo, a tua casa fosse destruída. Porquê? Quantas vezes Ezequiel chorou? Quantas noites Ezequiel não dormiu? Ele e os milhares que com ele foram. Quantos morreram no caminho? Eu estou a ver os pés deles cheios de feridas, cheios de bolhas. De noite, frio. De dia, calor insuportável. Não tinham chapéus de sol. Não tinham ninguém que lhes pusesse um cremezinho nos calos. Iam para a escravatura. Mas quando chegaram a Babilónia, Ezequiel foi numa turma ou foi num grupo para uma zona que era, diz aqui, junto ao rio Quebar. O que era o rio Quebar? O rio Quebar não era um rio natural, era um rio artificial. Era um rio mandado construir pelos grandes engenheiros do imperador Nabucodonosor. A Babilónia, além de ter imensas construções, todos nós conhecemos, já ouvimos falar dos jardins suspensos da Babilónia. Babilónia tinha dos maiores engenheiros que havia na altura. Eles projetavam coisas. Quem é que os construía? Eram os escravos. E toda a terra de Babilónia, aquela grande região de Babilónia, que hoje é mais ou menos ali na zona do Iraque, Nabucodonosor mandou construir canais artificiais, pelos quais poderiam navegar barcos para levarem mantimentos, trazerem mantimentos, levarem armas, trazerem armas, para que as populações pudessem deslocar-se de uma forma mais rápida. Este era um dos canais, chamava-se Rio Quebar. E era aqui que Ezequiel foi parar. Os irmãos querem ver comigo como é que era a vida dos escravos? Como é que era a vida desta gente? Como é que era a vida destes desgraçados? Nomeadamente de Ezequiel. Vamos abrir no Salmo 137.
Salmo 137. Olha, isto é um relato de alguém que escreveu, que provavelmente vivia lá, de um escravo, e escreveu isto. Isto é angustiante, mas este era o dia. A dia, era a noite, era o dia, era o dia, era a noite de todos eles. Diz Salmo 137, junto aos rios de Babilónia, nos assentámos e chorámos. Lembramo-nos de Sião. Sentámo-nos e chorámos. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurámos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos pediam-nos uma canção. E os que nos destruíram pediam-nos que os alegrássemos. Dizendo para nós, cantai-nos um dos cânticos de Sião. O autor deste salmo, ele depois faz uma pergunta, ele diz, mas como é que nós podemos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Era um vale de lágrimas. Esta era uma história triste. Ezequiel, com 25 anos, estava nisto. Ele, que faltavam só 5 anos para ser ordenado sacerdote. Faltavam 5 anos para o dia mais importante da vida dele. E ele esperava isso desde menino. Agora estava nesta situação. Quantas vezes ele disse, Senhor Jeová, mas porquê? Mas será que tu existes? O teu templo já não existe. Quantas vezes ele chorou, quantas vezes ele implorou, quantas vezes... Sabe que resposta é que ele teve? Sabe que resposta é que Ezequiel teve da parte de Deus? Diga. Sabe o que é que Deus lhe respondeu? Nada. Nada. Mas eu também vos quero dizer uma coisa. A boca de Deus não continua fechada para sempre. Amém? O irmão pode dizer glória a Deus? Pode dizer aleluia? A boca do Senhor não continua fechada para sempre. Deus não fica calado para sempre. Ele pode não responder quando nós pedimos. Ele pode não responder no dia em que nós oramos. Mas Ele responde. Aleluia. Irmão, dê glória a Deus. Eu não sei qual é a tua vida. Eu não sei em que rio tu encalhaste. Eu não sei para que rio o diabo te levou. Mas eu só sei uma coisa. É que Deus está vivo. Aleluia. Deus vive. Deus está vivo. E aconteceu outra mudança na vida de Ezequiel. Aleluia! Glória a Deus! Ezequiel aos 25 anos teve uma mudança de vida. A mudança de vida foi uma tragédia. Deixem-nos dizer, agora vamos parar aqui, só fazer aqui um parênteses. Pastor Juvenal, está-me a dever 10 minutos, hein? Não se esqueça. Esta história tem tudo para correr mal, não tem? Tem ou não tem? Alô? Tem tudo para correr mal ou não tem? Tudo, estão lá os ingredientes todos. Um escravo, numa terra estranha, que não era a dele, onde ele nunca tinha estado, vivia com chicotadas, trabalhava desde que o sol nascia até o sol se pôr, não tinham assistência médica, não tinham segurança social, não tinham fundo de desemprego, não tinham nada disso, ninguém queria saber. Se morressem 1000 deles, no mês a seguir estavam lá 2000, mais 2000 escravos. Era um número. A sua terra tinha sido destruída. Ele nem sequer podia voltar para trás, porque se ele voltasse para trás, onde é que ele ia? Ia para uma terra queimada. Esta história era uma vez. Tem tudo para correr mal. E está a correr mal. Mas deixa-me dizer uma coisa, meu querido irmão. Há um Deus no céu. Obrigado, minhas duas irmãs. Há um Deus que vive para sempre. Amém? Há um Deus que vive para sempre. Há um Deus que vive para sempre. E há um Deus que muda a história de alguém. Aleluia! Há um Deus que muda a minha história. Há um Deus que muda a tua história. E quem está lá em casa a ver, Deus muda a tua história. E mais importante do que o início da história, mais importante do que o meio da história, é o final da história. Aleluia! Dá glória a Deus!
Porque há um Deus que vive para sempre. Há um Deus como nós cantamos, como o nosso Melquisedeque cantou, estendeu a sua mão para mim, estendeu a sua mão para ti, e está aqui nesta tarde para mudar a minha história, mudar a tua história. Eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje, nesta tarde, porque Deus mudou a minha história, porque não era para estar aqui, eu não era para estar aqui, eu não era para estar aqui. Quem conhece a minha história sabe, não vou contar outra história, mas quem conhece sabe, eu não era para estar aqui, mas Deus mudou a minha história. Deus muda a história. E mudou mais uma vez a história de Ezequiel. Sabe o que é que aconteceu? Passaram 5 anos. 5. Diga comigo, 5. 5. Não foram 5 dias, não foram 5 semanas, foram 5 anos. Sabe o que é que aconteceu? Esta é a parte que eu gosto. Esta é a parte que eu gosto. Diz que Ezequiel agora já tinha 30 anos. Passaram-se 5 anos. Não sei quantos meses ele levou no caminho, mas foram anos difíceis, amargos. Era só lágrimas. Os seus instrumentos estavam pendurados nos salgueiros. Vamos ler outra vez o versículo 1 do capítulo 1 de Ezequiel. E aconteceu que no 30º ano, ou seja, Ezequiel agora já não tinha 25 anos, tinha 30 anos. Diz que no 4º mês, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, sabe o que é que aconteceu? Sabe o que é que aconteceu? Sabe o que é que aconteceu? O irmão sabe o que é que aconteceu? Está lá escrito na sua Bíblia, não sei se a sua Bíblia é igual à minha, mas na minha está cá. Diz que abriram-se os céus. Aleluia, aleluia. Abriram-se os céus. Abriram-se os céus. Sabe, muitas vezes nós vivemos pensando que o céu não se abre. Muitas vezes nós vivemos pensando que o céu tem uma fechadura em que Deus perdeu a chave. Mas eu quero dizer, os céus podem se abrir. E sabe qual é a maior maravilha desta história? É que os céus abriram-se em Babilónia. Pois é. Os céus não se abriram em Jerusalém. Os céus abriram-se em Babilónia. Sabe que Deus pode abrir os céus em Babilónia? Porque Deus não tem a ver com o terreno, Deus não tem a ver com o país, Deus não tem a ver com o local. Ele abre os céus onde Ele quer, quando Ele quer, a quem quer. Aleluia! Deus pode abrir os céus na tua vida. Deus pode abrir os céus na tua vida. Tu estás a ouvir lá em casa, Deus pode abrir os céus na tua vida. Jesus perguntou a uma mulher: crês tu isto? Acreditas nisto, Maria? Crês tu isto? Ezequiel é um dos 3 personagens. Deixem-me só, eu tenho que dizer, porque tomei aqui nota, agora tenho que dizer isto. Temos 3 personagens nas Escrituras que podem testemunhar que os céus se abriram. Sabe quais são? Este é o primeiro. Ezequiel é o primeiro. Diz que abriram-se os céus. Diz que viu os céus abertos. Maravilha! Viu os céus abertos. Segunda maravilha. No rio Quebar, em Babilónia. Ele não estava à espera, ele não sabia que Deus podia abrir os céus ali naquele lugar. Mas aquele lugar é um lugar pagão, aquele local é um local de gente que não conhece o Senhor Jeová, mas o Senhor Jeová pode abrir os céus, aí, mesmo aí, aleluia. Sabe qual é a segunda pessoa? É Jesus. Quando Jesus foi batizado, diz que abriram-se os céus e diz que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Aleluia. Quando ele foi batizado por João Batista, há um terceiro homem que diz e viu os céus abertos. Sabe qual foi? Olha, foi antes de morrer. Estava prestes a ser apedrejado. Diz que Estevão, quando estava lá no tribunal, diz que eles enfureceram-se de uma forma tremenda com a mensagem de Estevão, cheio do Espírito Santo. E Estevão olhou para o alto e diz: e eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. Irmão e irmã, Deus abre os céus. Eu quero dizer nesta tarde, Deus abre os céus. Deus também pode abrir os céus na igreja do Lumiar. Deus também pode abrir os céus na igreja em Lisboa. Aleluia! Deus pode abrir os céus no prédio onde tu moras. Deus pode abrir os céus na tua família. Deus pode abrir os céus no teu trabalho. Deus pode abrir os céus. Por uma coisa muito simples. Porque Ele é o dono dos céus. Os céus são dele, não são nossos.
Se o céu fosse meu, estava sempre aberto. Era uma maravilha. Para mim, e dava alguma coisa a vocês. Mas ainda bem que não é meu. Os céus são dele. A terra é do Senhor. Os céus são do Senhor. E ele abre os céus. Segunda coisa que aconteceu. Tão estranha. Tão estranha, tão estranha. Como é que é possível em Babilónia aconteceu uma coisa destas? Vamos ler um bocadinho mais à frente. No capítulo 1, no versículo 3, diz: e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Está a ver o nome do pai dele? Buzi, filho de Buzi, o sacerdote. Na terra dos caldeus, não foi em Jerusalém, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve, diga comigo, e ali esteve o quê? A mão de Deus. Eu quero dizer que a mão de Deus também se manifesta em Babilónia. Aleluia. A mão de Deus também se manifesta em Babilónia. Ezequiel não sabia o que era aquilo. Ele nunca tinha visto a mão de Deus. Mas a mão de Deus manifestou-se. Aleluia. Na vida deste desgraçado. Na vida deste condenado à morte. Na vida deste que mais ano menos ano ia morrer. Mas a mão de Deus manifestou-se na vida de Ezequiel. Em Atos capítulo 11, versículo 21, nós temos os discípulos, diz que a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. Diz em 2 de Reis, no capítulo 3, versículo 15, acerca do profeta Eliseu, diz que, e sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a palavra do Senhor. Alguém foi consultar o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu não tinha nada para dizer. Então não disse nada. Como não tinha nada para dizer, olha, chamou o grupo de louvor. Melquisedeque. Chamou o grupo de louvor. Trazem-me o grupo de louvor, eu preciso do grupo de louvor aqui. O grupo de louvor do Lumiar, onde é que está? Venha cá. Então ele chamou o grupo de louvor e o rei mandou vir o grupo de louvor do Lumiar. O grupo de louvor chegou lá e começaram a tocar. Aleluia. E diz que a mão de Deus desceu sobre o profeta Eliseu. Mas há uma pergunta. E é um profeta que a faz. Um profeta que viveu cerca de 100 anos antes disto. Destes acontecimentos, chamava-se Isaías. No capítulo 53, o profeta Isaías diz, no versículo 1, a quem se manifestou... A quem se manifestou o braço do Senhor, o braço de Deus que quer se manifestar na tua vida. Sabias isto? Gracindo, o braço de Deus quer se manifestar na tua vida. Pastor Josué, que deve estar a ver o vídeo, o braço de Deus quer se manifestar na tua vida. O braço de Deus quer se manifestar nesta igreja. Crês tu isto? Aleluia! Crês tu isto? A mão de Deus era sobre o profeta. Ainda não era profeta. Ezequiel não era nada, afinal de contas. Ele nem sacerdote era, porque ele não chegou a ser consagrado. Mas o braço do Senhor, diz que a mão de Deus era sobre o profeta Ezequiel. Posso continuar a história? A história não acabou. É que há mais coisas. E se estas duas coisas já não bastassem, a história continua. No versículo 3, no capítulo 3, peço desculpa, de Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 23, nós lemos: e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. Aleluia. O irmão sabe o que é que aconteceu aqui? Primeiro os céus abriram-se, vamos voltar atrás à história. Os céus abriram-se, entretanto, Ezequiel diz que a mão de Deus estava sobre ele, e em seguida o que é que acontece? Diz que ele vê a glória de Deus. Eu não sei se o irmão pode dar glória a Deus. Eu dou. Ezequiel também deu, mas ele ficou muito assustado. Mas ele viu a glória de Deus.
Deus, mas afinal, ó Senhor Jeová, mas eu pensei que tu só te manifestavas lá no lugar santíssimo lá em Jerusalém, não é, pastor Castan? Lá no Santo dos Santos, onde estava o Shekinah da glória de Deus, lá no meio dos dois querubins, em cima da arca, estava o propiciatório, era aí que estava a presença de Deus. Ele pensava que era só aí que a glória de Deus estava e estava presente, sempre a todo momento. Agora ele sabe e ele aprende que a glória de Deus também se manifesta em Babilónia, no rio Quebar, no Vale das Lamentações, no rio das lágrimas, no rio do desespero, no rio do desespero. Qual é o teu rio? Todos nós temos um rio, Maria. Todos nós temos um rio. Eu não sei o nome do teu, mas Deus sabe. E Deus também sabe as lágrimas que tu derramas e alimentas o rio. Mas eu quero dizer que a glória de Deus, aleluia, a glória de Deus pode aparecer no meio do teu rio e pode transformar o teu rio de uma vez por todas, aleluia, como fez na vida deste homem, deste Ezequiel. Sabe, a glória de Deus é uma coisa fantástica. Deus já tinha dito pelo profeta Isaías, a minha glória, Deus disse pelo profeta Isaías, note bem, a minha glória eu não a dou a ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a mim. Deus não dá a ninguém. Não, ninguém neste mundo pode ter a glória de Deus. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus compartilha a sua glória. Eu não sei se os irmãos estão contentes. Lá atrás, Deus pode compartilhar a sua glória com os humanos. Já viu a nossa sorte? Já viu a nossa sorte? Deus compartilha. Ele não dá a sua glória, mas Ele partilha a sua glória. O irmão sabe o que é que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu quando Jesus nasceu em Belém... Miriam, tu é que estás no instituto. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus nasceu em Belém... A Miriam sabe, sabes? O que é que diz? Diz que a glória de Deus envolveu os pastores que estavam lá nas campinas de Belém. Aleluia! Glória a Deus! A primeira coisa, o primeiro efeito do nascimento de Jesus, lá na manjedoura em Belém, diz que a glória de Deus, antes dos anjos cantarem, antes dos anjos aparecerem, antes dos anjos dizerem alguma coisa, diz que a glória de Deus, um grande resplendor, diz que cercou-os. Aleluia. Irmão, Deus quer cercar a tua vida da sua glória. Deus quer cercar a tua vida da sua glória. Eu não sei onde é que tu estás. Como eu disse, eu não sei onde é que encalhaste. Mas uma coisa eu sei, a glória de Deus pode resplandecer na tua vida e mudar a tua vida para sempre. Amém. 10 minutos, pastor Juvenal. Mas a história não acabou. A história não acabou. A história não acabou e eu tenho que finalizar rápido. Ezequiel capítulo 2. É que houve mais coisas que aconteceram nestes dias a este desgraçado sem esperança. Ezequiel capítulo 2. Versículos 1 e 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé. Ai. Filho do homem, põe-te em pé. E eu vou falar contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando falava comigo, me pôs em pé e eu ouvi o que ele me falava. Sabe o que é que aconteceu na vida? Disse que ele aconteceu aquilo que falta muitas vezes na minha vida e na tua vida. É que o Espírito de Deus entra em nós. É aquilo que muitas vezes falta no meio das igrejas. É que o Espírito Santo nos ponha em pé. E por isso nós temos igrejas cheias de gente que está no sofá, a beber o seu café, a ler o seu jornal. Não se levantam. E há outros que não se levantam porque não têm força.
Mas eu quero dizer que há um que dá força, aleluia. Há um que dá força, chama-se Espírito de Deus. Aquele que não tinha nada para fazer, aquele que não tinha forças para se levantar, aquele que estava desgraçado, aquele que estava sem esperança, diz a palavra de Deus, e foi ele que escreveu. Diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs em pé. Irmão e irmã, o Espírito Santo quer te pôr em pé. O Espírito Santo quer pôr em pé esta igreja. O Espírito Santo quer pôr em pé este exército. Aleluia, aleluia. E porquê em pé? E porquê em pé? Porque Ele nos quer prontos para irmos onde Ele nos manda. Ele quer que nós façamos o que Ele nos diz, logo, de imediato. Em pé, e nós muitas vezes estamos no sofá. Mas Deus não fala comigo. Não fala contigo porque estás no sofá. Deita o sofá pela janela fora, põe-te em pé, pede ao Espírito Santo, põe em pé e vais ver o que é que Deus te vai falar. Deus não fala contigo sentado. Deus não fala com igrejas sentadas. Deus só fala com igrejas em pé. Ouviste o que eu te estou a dizer? Eu estou a dizer a palavra, isto que eu estou a dizer a vocês, foi o que o Espírito Santo falou comigo. Aqui há uns tempos atrás, falou comigo. Por isso eu falo convosco. Deus quer te pôr em pé. Mas eu não tenho força. Mas eu não faz mal, a força não é tua. É Ele que te põe em pé. Foi o Espírito Santo que pôs Ezequiel em pé. Foi o Espírito Santo que lhe deu força. É Ele que nos dá força. A nossa força não vem do Instituto Bíblico. A nossa força não vem das sebentas, não vem da escola, não vem de nada disso. Vem do Espírito de Deus. Vem do Espírito Santo que nos põe em pé. Aleluia. Por isso é que o movimento pentecostal, ao longo dos anos, tem progredido, e os outros movimentos não pentecostais têm regredido, mas agora o movimento dito pentecostal já começa a regredir. Porquê? Porque o Espírito Santo não entra na porta. Irmão e irmã, tu precisas do Espírito Santo na tua vida, assim como Ezequiel precisou do Espírito Santo. Não tem a ver com o rio Quebar, não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o dia está cinzento, ou está claro, ou está de sol, ou está de chuva. Tem a ver com Ele, aleluia! Tem a ver com a sua força. Irmão Caleiro, Paz Senhor, qual é o resultado de qualquer coisa vezes zero? Temos aqui um ilustre contabilista. Isto não é matemática, isto é aritmética. Qualquer coisa vezes zero dá sempre... Certo? Qualquer coisa vezes zero, 1000, 1 milhão, 30 milhões vezes zero, dá zero. Mas eu quero dizer que zero vezes Deus, sabe o que é que dá? Aleluia! Diga comigo, o que é que dá? Zero vezes Deus dá Deus. 0 vezes Deus dá a Deus. Sabe, por isso é que o profeta Isaías, ele diz, Deus diz através do profeta Isaías, eu multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor, zero. Como é que se multiplica as forças daquele que não tem nada? Continua sem nada. Mas quando Deus intervém, quando o Espírito Santo intervém, aleluia, Carsten, quando o Espírito Santo intervém, aleluia. Então é uma revolução, como fez na vida deste homem. Estou quase a terminar. O meu avô contava uma história, dizia-me, e foram felizes para sempre. Foram correr mundo e foram felizes para sempre. A história acabava sempre assim. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas há uma coisa mais importante do que isto, sabe? Deus agora a seguir mudou a vida de Ezequiel. Aleluia! Deus mudou a vida de Ezequiel. Deus mudou a vida do desgraçado. Sabe o que é que Deus lhe fez? Agora. Versículo 3 do capítulo 2. O irmão quer ler comigo. Agora é que Deus... Desculpem a expressão, agora é que Deus rebentou com tudo. Até aqui já estava uma revolução. Maior que o 25 de Abril de 74. Ei! Agora, quer ouvir? Quer ler comigo? O que é que Deus fez na vida deste
aprendiz, sacerdote, que nunca chegou a ser sacerdote, que por enquanto era escravo. Sabe o que é que Deus fez na vida dele? Disse-lhe assim, e disse-me, quem? Deus. Deus. Ezequiel estava de pé. Não sei se as suas pernas estavam a tremer, não sei se estavam assim a tremer como as minhas, também não interessa. Sabe o que é que Deus lhe disse? Olha a mensagem dele. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ah, Senhor Jeová, isso é que não, eu não percebo nada disso. Eu andei na faculdade, eu andei no Instituto Bíblico, eu tive em Fanhões, mas eu tive no curso de sacerdote. Eu não sei ser profeta. Ezequiel, é mesmo isso que eu quero de ti. Tu agora não vais ser sacerdote. Tu não vais ser sacerdote, coisa nenhuma. Não há, esquece lá isso. Eu vou-te mudar a tua vida. Ezequiel, tu vais ser profeta. Diga comigo, profeta. Profeta. E Ezequiel vira-se, ó Deus, mas eu não andei nesse curso. Eu tenho que ir a Fanhões, eu tenho que ir a Harvard, eu tenho que ir a Inglaterra, eu tenho que ir fazer um MBA, porque esse curso, deixa-me fazer pelo menos um curso intensivo. Ezequiel, tu ainda não percebeste. É que isto é a coisa mais simples que existe. Sabes, Ezequiel, o que é ser profeta? Tu vais dizer aquilo que eu te disser. Tu vais transmitir aquilo que eu te disser. Não vais dizer nem mais, nem vais dizer menos. É isto que é ser profeta. E Deus mudou a vida deste homem. A partir deste momento, este homem não voltou a ser o mesmo. Ezequiel não voltou a ser o mesmo. Ezequiel que pensava, ele quantas vezes sonhava com aqueles anos que ele passou lá na escola para ser sacerdote. E agora estava ali, já não era sacerdote, nunca mais poderia ser sacerdote. Ele era um mero escravo, no meio de milhares. E Deus agora estava a dizer, eu agora vou fazer de ti um profeta. Ah, Deus, mas eu profeta não. Sim, profeta sim. Irmão, ouve a palavra de Deus. Levanta-te do teu lugar onde estás. Estou a falar para ti lá em casa. Levanta-te do sofá. Levanta-te da nostalgia. Está na hora de pegar o teu instrumento que está pendurado num salgueiro qualquer. Está na hora de usares outra vez no reino de Deus. Aleluia! Está na hora de usares outra vez aquilo que Deus te deu no seu reino, para a sua glória, para a sua honra e para a edificação do corpo de Cristo. Ah, mas eu não sei nada do assunto, eu tenho que ir para a escola. Não é nada disso. Eu só preciso é que tu me ouças. Eu só preciso é que tu me escutes. Estás disposto? Estás disposto? Samuel, estás disposto? Disse-me o Espírito Santo a mim, estás disposto a ouvir o que eu te digo e transmitires o que eu te digo? É tão simples. Nós complicamos aquilo que Deus tem tão simples. A mensagem é simples, desde que seja inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Sabe quantos anos teve Ezequiel depois disto? 25. Entre 23 e 25 anos. Foi mais ou menos o ministério do profeta Ezequiel. Deus fez de Ezequiel um dos 4 maiores profetas de todos os tempos. Juntamente com Daniel, juntamente com Jeremias, juntamente com Isaías. Como é que é possível? É possível porque Deus fez. Aleluia! É possível porque Deus fez. E fez na Babilónia. E fez na Babilónia, que é o mais incrível. E fez na Babilónia, pastor Simão, porque ele faz onde quer. Ezequiel depois teve a sua casa. Eu não sei se ele continuou escravo ou não, a Bíblia não fala, mas talvez não. Mas Ezequiel ministrou durante cerca de 25 anos a mensagem de Deus a milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, nomeadamente judeus que estavam no exílio e nomeadamente babilónicos que o consultavam, iam à sua casa, e Ezequiel tinha uma palavra de Deus. Aleluia! Deus pode fazer contigo.
Deus pode fazer contigo o que fez com Ezequiel. Sabe, porque Deus não tem impossíveis. Tanto lhe faz, para ele dá igual ressuscitar um Lázaro que estava morto há 4 dias. Chamar a profeta um prisioneiro, um escravo. Ezequiel nunca mais voltou à sua terra. Ele acabou por morrer na Babilónia. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias, que estava em Israel, no meio da miséria. E foi contemporâneo de Daniel, que estava no palácio de Nabucodonosor. Mas Deus quis que este homem, este Ezequiel, que não nasceu para ser profeta, nasceu para ser sacerdote, mas Deus mudou a sua história. O que é que os irmãos acham da história? O que é que tu achas da história? Queres que Deus mude a história da tua vida? Então põe-te em pé, deixa o Espírito Santo trabalhar. Põe-te em pé, deixa o Espírito Santo trabalhar. Põe-te em pé, deixa o Espírito Santo trabalhar. Igreja de Deus, nesta tarde, põe-te em pé. Irmão, irmã, que estás lá em casa a ouvir, enquanto o grupo de louvor sobe, enquanto o nosso Melquisedeque nos vai ministrar. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Não sei o que é que Deus tem para a tua vida, mas Ele sabe. Não depende dele, depende de ti e de mim. Depende de nós. Depende da minha postura. Deus fez com Ezequiel. Pode fazer comigo. Pode fazer contigo. Eu só sei é que está na hora de nós deixarmos, de irmos pegar os nossos instrumentos que estão pendurados nos salgueiros. Está na hora de pararmos de chorar e olharmos para cima e vermos que os céus, afinal de contas, estão abertos e que a glória de Deus está no nosso meio e que o Espírito Santo está aqui. Eu sou o último de vocês a merecer estar aqui. Mas dele teve misericórdia de mim. Maria. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não conheço a tua vida, nem quero conhecer, mas há um que conhece, há um que sabe, há um que vê, há um que fala, há um que está aqui nesta tarde. O mesmo Espírito que levantou a Ezequiel, quando ele não tinha força, é o mesmo que me levanta a mim e levanta-te a ti. É o mesmo que nos levanta. Mas Ele não nos levanta com um propósito qualquer. Ele levanta-nos em primeiro lugar para falar connosco e depois para nos mandar ir com uma missão. Igreja de Jesus de Lisboa, eu quero dizer, não importa aquilo que dizem de nós, não importa o dinheiro que nós devemos, não importa a quem devemos. O mais importante é o Espírito Santo que está no nosso meio. O mais importante é o Espírito Santo que está no nosso meio e que fala com cada um e que levanta e que nos envia. Aleluia! Aleluia! Se Deus tem falado contigo, se Deus tem falado contigo, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por ti. Deus tem uma missão para ti. Deus tem uma missão para ti, independentemente do sítio onde estás, independentemente do rio onde tu foste calhar. Eu vou pedir aos pastores, Irmã Maria, Pastor Henrique, Pastor Casten, Pastor Juvenal, Pastor Gracindo, Pastor Simão. Nós queremos orar por ti. Queremos orar por ti que estás lá em casa. Nós vamos orar por ti. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. O Espírito Santo quer te levantar. Deixa Ele levantar a tua vida. Sai do teu lugar onde estás e vem à frente.
Aleluia. Pastor Carsten, ora aqui para esta irmã. Aleluia. Vou pedir à nossa irmã Pastora Maria vir aqui acima. Faz favor, Maria, vem aqui acima. Vamos orar por todos aqueles que estão lá em casa a ver este direto, a todos aqueles que vão ver este vídeo amanhã ou depois da manhã. Deus tem algo para ti na tua vida. Deus tem algo para ti na tua vida e estou a falar contigo agora. Deus está a falar contigo. Deus tem algo na tua vida. Deus quer que tu saias do teu sofá. Deus quer que tu saias da sombra desse salgueiro e venhas para aqui e pegues no teu instrumento. Ele quer usar outra vez o teu instrumento. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sai do lugar onde estás, sai do sofá onde estás, na tua casa. E faz como Ezequiel fez. Ele era um desgraçado, não tinha esperança, mas Deus mudou a sua vida. Aleluia! E tudo acabou em bem, porque Ele mudou a sua vida.